Bom sábado, pessoal. Vamos trabalhar. Quem me ajuda com o título da lição e verso? Título: Jesus, nosso irmão fiel. Verso: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus 2:14. Ok. A lição dessa semana fecha um ciclo de lições em que a gente tem observado a pessoa de Cristo sob diversos aspectos. E, em particular, na lição dessa semana, a gente olha a questão do Cristo que se faz homem ou do Cristo que se faz irmão, irmão nosso e participante conosco das mesmas aflições, das mesmas coisas que sofremos. Essa é a essência da lição dessa semana, que fecha o ciclo de abertura do livro de Hebreus, capítulo 1 e 2 de Hebreus, na apresentação da titulação de Jesus, da referência de titulação de Jesus. A partir da semana que vem, a gente já começa a mergulhar na mensagem do livro de Hebreus, propriamente dito, no que diz respeito ao convite de Deus para o seu descanso, que é o que a gente começa a ver a partir da lição número 5. A pergunta e as perguntas presentes na lição dessa semana têm direção ou têm ligação com o que significa saber que Jesus é nosso irmão. Que implicações isso tem na vida, em primeiro lugar, dos hebreus daquela época, ter a noção, a percepção ou revitalizar a ideia, o conceito de que Cristo encarnou e Cristo se fez irmãos, Cristo se faz irmão dos seus, entre aspas, filhos. E essa é uma situação interessante, porque ele é o Criador, mas se faz irmão. Dentro daquilo que a gente viu na lição da semana passada e nas lições anteriores, aparece uma referência de Deus para com Cristo, dizendo, hoje te gerei. E essa expressão está ligada, em certo sentido, a esse momento específico em que Cristo encarna, em que Cristo se faz homem. A gente terminou a lição da semana passada com um texto de Filipenses que mostrava exatamente essa degradação da divindade ao estado humano e à morte de cruz. E é nesse contexto que a lição dessa semana traz essa referência do lembrar que Cristo é nosso irmão, que Cristo é participante das mesmas coisas que nós e entende o que acontece conosco. O texto de Hebreus, em particular, no capítulo 2, deixa isso muito claro, referencia isso de forma muito clara, quando Paulo apresenta, dizendo, a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Essa expressão referenciada a Jesus, colocando os hebreus daquele tempo como seus irmãos, traz algumas coisas importantes à memória de um judeu e que, consequentemente, são coisas importantes à memória de quem vive o período do remanescente, porque as mesmas referências aplicadas aos hebreus são revistas, são reaplicadas, são reafirmadas ao povo de Deus no último tempo da história. Vários textos do Velho Testamento aplicados ao povo hebreu são repetidos no Novo Testamento, principalmente no livro de Apocalipse, aplicadas ao remanescente. Então é interessante observar essa transição que acontece no processo da redenção a partir da encarnação, quando aquilo que estava prometido fisicamente ao povo hebreu não se cumpre em função da sua rejeição, se transfere para todo aquele que crê, a cristandade, e em particular a cristandade do último tempo da história, que teria a oportunidade de assistir o cumprimento dessa promessa, como aqueles que viveram no tempo de Jesus tiveram a chance de assistir fisicamente, pessoalmente, o cumprimento da promessa feita aos antepassados. Então, a referência inicial do Cristo como irmão, ela é importante em primeiro lugar, por quê? Quando a gente olha as promessas feitas a Israel e a forma como Israel deveria viver, tanto o texto de Êxodo quanto o texto de Levíticos trazem uma série de promessas e referências a respeito do que seria viver na Canaã ou na Nova Terra. Essas referências todas que são feitas ao povo que saiu do Egito, foi liberto para viver a redenção em Canaã, elas são importantes para o povo hebreu porque marcam sua identidade. E uma dessas referências que a lição dessa semana trouxe para a gente relembrar é a questão do ano do jubileu.
Quando Deus prometeu levar Israel para Canaã, apesar de eles estarem em Canaã, Israel não sairia do mundo e o pecado não seria extinto do mundo. O que significa dizer que o povo de Israel ainda viveria as condições impostas por viver no mundo de pecado. O que significa dizer que alguns dos hebreus, com o passar do tempo, poderiam ter dificuldades mesmo vivendo na nova terra, mesmo vivendo em Canaã. Se todos os hebreus fossem puros de coração e perfeitos na sua prática, não haveria em Israel nenhum tipo de dificuldade imposta pelas condições do pecado, no sentido de perder suas posses, perder aquilo que foi recebido na entrada em Canaã, ou passar por alguma dificuldade tão extrema que precisasse vender aquilo que possui ou vender a si mesmo como escravo. Porém, como eles viviam no mundo e o pecado assolaria o mundo, fatalmente, em algum momento da história do povo hebreu, alguns entrariam em dificuldade. E aí, neste contexto, Deus estabelece uma referência legal, que é o ano do jubileu, para que a cada 50 anos, ou seja, a cada conjunto de 49 anos, quando chegasse o ano 50º, haveria a possibilidade do retorno de todas as coisas ao original, ao desenho original. Ou seja, se alguém tivesse perdido suas posses e tivesse que ter vendido, arrendado ou até mesmo sido entregue como escravo, ele receberia a liberdade ou todas as suas posses e terra de volta ao fim desse ciclo de 49 anos. Ou seja, 7 ciclos de 7 anos. Essa expressão marca duas coisas importantes. Uma delas está na lição da semana que vem, que é a questão da referência do sábado. A outra delas é a referência do Criador como redentor, como aquele que resgata, o resgatador de Israel. Nesse contexto do ano do jubileu, havia uma possibilidade de que se alguém tivesse perdido suas terras ou mesmo sido vendido como escravo, ou seja, se entregado como escravo para pagar suas dívidas, este poderia ser resgatado por um parente próximo, por um irmão, por alguém próximo da sua família, que por suas posses pudesse resgatá-lo, ou seja, pagar o preço destinado ao resgate. Essa figura do resgatador, ela é atribuída por antecipação no Velho Testamento ao Messias, o resgatador de Israel. E, portanto, olhar para Jesus como irmão, como aquele que se fez homem, aquele que habitou entre nós, olhar para Jesus dessa forma é lembrar da promessa de um resgatador, porque isso é o que Cristo veio fazer. Se no Egito aparece a figura da libertação pela mão de Moisés, mas pela soberania de Deus, e o levar Israel a Canaã, por sua vez, a vida em Canaã careceria da referência do resgatador. E isso é lembrado em Levíticos 25. É interessante porque esse mesmo texto de Levíticos 25, ele é reposto, ele é relembrado numa outra figura de resgatador, que é a figura de Apocalipse capítulo 5. Se a gente vai ao capítulo 5 e verifica a forma como o capítulo está estruturado, a expressão do capítulo 5 de Apocalipse é uma figura típica do resgatador. Porque tem lá Deus segurando um livro de 7 selos na mão, que ninguém pode abrir. João chora desesperadamente porque ninguém é achado digno de abrir o livro. E quando você vê a figura que aparece para poder abrir o livro e quebrar os selos, ela aparece como a figura de um cordeiro, tal qual sido morto. E imediatamente após esse cordeiro aparecer, o livro é tomado da mão de Deus por esse cordeiro, e é quebrado o selo, o livro é aberto, e todos se ajoelham dizendo: digno é o cordeiro. E aí vem uma referência: é o cordeiro que foi morto e com seu sangue comprou. Comprou a quem? Todos aqueles que estavam escravizados. E agora, por comprá-los, traz para que eles reinem novamente sobre a terra. É exatamente a figura de Levíticos 25, na figura de um escravo que está aprisionado pela condição da escravidão e vem alguém e o resgata, compra de volta a sua liberdade e o coloca como soberano sobre a terra que ele perdeu, que ele arrendou. E é interessante porque Apocalipse estabelece essa referência agora como uma referência eterna, não mais como uma referência circunstancial.
A libertação produzida pelo resgatador definitivo é uma libertação plena. Esta figura é a que está sendo lembrada ao povo hebreu por Paulo. Quando ele traz essa figura do irmão, que é Cristo, ele resgata essa imagem do parente próximo, que liberta com a sua condição aquele que está escravizado. E há uma série de textos no Novo Testamento que ilustram essa situação, essa condição de liberdade posta por Cristo a partir da cruz. E isso é interessante para lembrar ao povo hebreu que está vivendo a perseguição do primeiro século, ao povo hebreu que está vivendo a vergonha do primeiro século de ser cristão e ser maltratado ou maldito pelas pessoas que convivem com eles, relembrar que eles foram resgatados, comprados com sangue, e que tem um irmão que passou pela mesma vergonha que eles passam, é uma figura importante dentro dessa referência, mas principalmente lembrar que o resgate já foi pago. E, portanto, ainda que pareçam escravos, não são mais. Ainda que pareçam presos, já foram libertos. Porque foram libertos do reino do pecado para o reino de Deus. Ainda que vivam num mundo onde o pecado habita. O pecado já não os domina mais, porque eles foram libertos, foram resgatados. E uma outra expressão interessante é o amor manifesto por Deus nessa figura de enviar o Filho como redentor. Porque o preço do resgate, neste caso, não eram as posses do parente próximo. O preço do resgate foi a vida do parente próximo. E isso era importante de eles lembrarem, porque o perceber a condição da sua vida com uma iminente ameaça de morte, ao olhar para Cristo como resgatador, eles seriam lembrados de que Cristo também morreu, porém ressuscitou. O que significa que o resgate vai para além das posses humanas, o resgate vai para uma outra condição, que é o resgate da vida. Se por um lado o salário do pecado é a morte, por outro, o preço pago pelo resgatador garante o dom da vida, e não uma vida qualquer, mas a vida eterna. E isso reafirma o amor de Deus pelos seus filhos. Essa é uma expressão importante na figura do resgatador apresentado pela pessoa de Cristo. Portanto, não temos alguém que olhe para a gente e tenha pena da gente, mas temos alguém que pode se compadecer das nossas fraquezas e das nossas dificuldades, porque viveu essas mesmas coisas e morreu por nós. Dentro dessa condição, um segundo aspecto que aparece interessante dessa figura do resgatador é o aspecto de que ele não se envergonha de chamar os seus de irmãos. E isso para os hebreus é algo muito importante, porque eles estão vivendo uma condição de perseguição, estão vivendo uma condição de zombaria e morte em várias circunstâncias nessa perseguição. E mesmo quando o período de paz se instala, eles continuam vivendo um processo de vergonha, correndo o risco de envergonhar-se de ser cristão. Ou seja, haveria o risco para a igreja do primeiro século de chegar um momento em que eles escondessem o que eles eram, ou seja, não manifestassem de maneira clara, de maneira precisa, aquilo que eles eram. E essa condição de vergonha de dizer sou cristão, porque poderia resultar em alguma zombaria ou até alguma perseguição, essa vergonha é agora contrastada com a frase de Cristo de que ele não se envergonha dos seus filhos, e todo aquele que confessar o seu nome, ele confessará o nome dessas pessoas diante de Deus e os colocará como dignos. Essa condição de que há alguém que vai à frente e ele sofreu a vergonha dá aos cristãos do primeiro século a perspectiva de que o que eles passam é menor do que o que Cristo passou. A vergonha que eles passam é menor do que a vergonha daquele que os salvou. E este que os salvou não se envergonhará de dizer para o universo inteiro: são meus filhos, são meus irmãos. E isso garante para eles a integridade, a forma íntegra de viver. Essa percepção de que Deus não se envergonha dos seus filhos deveria servir de ânimo para eles, para continuarem mantendo firmes, mas não só firmes na fé, mas firmes à pregação do Evangelho. Não haveria vergonha em dizer sou de Cristo.
essa é uma expressão importante, ao observar Jesus como seu irmão. Ou seja, eles não estariam pregando o evangelho a respeito de Deus, estão pregando o evangelho a respeito do seu irmão que o salvou. E essa é uma figura importante, principalmente se a gente lembrar que ao Cristo ser feito nosso irmão, Deus se faz nosso Pai. E, portanto, defender a crença cristã não seria uma defesa a respeito de uma ideia, mas seria a defesa a respeito de uma família, a defesa do irmão Jesus e do Pai Deus. E isso muda um pouco a condição, a percepção a respeito daquilo que é a teologia cristã ou a mensagem cristã. Uma outra coisa interessante que a lição resgata é a forma da encarnação de Jesus. E aqui é um assunto delicado, às vezes até espinhoso, por conta de que a expressão de que ele se faz carne, ele se faz sangue, traz para a gente, em primeiro lugar, uma cumplicidade, ou seja, ele é nosso irmão de fato, não retoricamente. Cristo não é nosso irmão e fez de conta que era homem ou ser humano. Cristo se fez humano. Embora isso seja o maior mistério da estrutura da divindade, como Deus se faz homem ou como a divindade cabe no humano, e Ellen White ainda retrata nos textos que estavam para essa semana que esse é um assunto que perdurará a eternidade e que parte desse processo da redenção só será compreendido plenamente o dia que nós cruzarmos as portas da redenção, mas uma parte disso continuará sendo um mistério por toda a eternidade. Há alguns aspectos importantes na encarnação de Cristo. O primeiro deles é que se a encarnação foi de fato plena, Cristo de fato sofreu todas as coisas que sofremos e entende o significado da pressão exercida por Satanás no processo da tentação. Daí o fato de que ele pode nos dar poder para vencer em função de que ele sabe exatamente aonde a tentação bate. Sabe a intensidade, sabe o que é sofrer a encarnação na pele, sabe o que é sofrer a tentação na própria pele. E isso é uma questão importante dentro da cristandade, ou seja, o evangelho não é retórico, não é um discurso, é a vida de um Deus que se fez carne, de um Deus que se fez sangue. E embora a encarnação nos iguale a Cristo no aspecto humano, ela ainda nos mantém distintos dele em algumas questões. E essa é a parte espinhosa da questão do tema da encarnação de Cristo. Uma parte espinhosa disso é lembrar que Cristo, embora tenha se feito carne e sangue e vivido as contingências da tentação, ele não pecou. E, de novo, Ellen White coloca isso como um mistério, como seria possível ao humano não pecar. E aí ela pontua, nesse aspecto, a diferença entre Cristo e nós. Nele não pairava nenhum vestígio do mal. O que mostra para a gente alguns aspectos importantes da encarnação. Um deles é o fato de que a encarnação encampa algo que estava presente na luta de Adão contra a tentação, e não necessariamente na nossa pós-queda. E outra coisa importante que aparece dentro dessa referência é o fato de que se Jesus precisasse de um Salvador e tivesse recebido aquilo que nós temos como herança do pecado, ele não teria a competência de ser o nosso Salvador. Ele mesmo necessitaria de um Salvador, e é um outro texto que está aí na carona da leitura dos textos anexos da lição dessa semana. De qualquer maneira, a expressão de que Jesus veio em carne, veio em sangue e se manifesta como humano pleno, nos dá a certeza e a convicção plena de que a vitória sobre o pecado é real, ela não é retórica. O que significa dizer que o pecado terá um fim. Outra coisa interessante de observar a questão de Cristo se fazer carne, se fazer sangue, é o risco que ele assume ao fazer isso. Há um texto logo na introdução da lição, nos comentários de Ellen White anexados à lição, diz assim: Cristo veio ao mundo em forma humana a fim de viver como ser humano em meio à humanidade. Assumiu os riscos da natureza humana para ser provado e tentado, e em sua humanidade era participante da natureza divina. De que risco esse texto está falando? Se Cristo peca, não só o processo da redenção está extinto,
mas o pecado se torna eterno. Porque se em Cristo habitava a plenitude da divindade, e ele entra em risco de ser tentado e cair, se ele cai, cai junto à divindade em todas as suas teses. E o pecado se perpetua, e esse é o risco que pairava sobre Cristo. Portanto, estava tudo em jogo quando Cristo encarna. Outra referência interessante desse mesmo texto traz a seguinte mensagem: Cristo veio em forma humana para mostrar aos habitantes do mundo não caídos e do mundo caído que amplas providências foram tomadas para habilitar os seres humanos a viver em lealdade com seu Criador. Por isso, viver em Cristo e viver por Cristo é a garantia de vitória ao final do processo. Porque as provisões foram feitas nele, mas é necessário que a gente o aceite como Salvador e viva como Cristo sendo nosso Senhor. Apesar de todo o mistério envolvido nessa condição da encarnação de Cristo, que é a próxima sequência do texto apresentado no Comentário Bíblico Adventista, diz lá, no texto de Ellen White: é um mistério sem explicação para os mortais o fato de que Cristo pudesse ser tentado em todos os pontos como nós o somos, e ainda assim ser sem pecado. A encarnação de Cristo sempre foi e sempre continuará sendo um mistério. Essas coisas nos mostram o tamanho da provisão feita, ou seja, a amplitude do que Deus fez para resgatar o ser humano e o tamanho do risco que Deus decide correr para resgatar os seus filhos. Isso deveria dar aos hebreus uma percepção do quanto Deus os ama, de quanto Deus estava disposto a ir e até onde Deus estava disposto a ir para salvá-los. Isso deveria ser suficiente para animá-los a continuar firmes até o cumprimento final da promessa. De certa maneira, esse texto também nos serve de alento, nos serve de conforto para o tempo em que nós vivemos. Aqueles que vivem o último tempo da história vivem a proximidade também dos aspectos mais agudos da história. O pecado se ampliando aos níveis do período de Noé, a forma de o cristianismo ser cada vez mais observado como algo insano, a modificação que o próprio cristianismo vai sofrendo para se moldar às condições e filosofias presentes no mundo, e se levantar para ser fiel a Deus neste contexto é ser um ponto fora da curva, como os hebreus eram no seu tempo. E, de certa maneira, é passar vergonha. Afinal de contas, é loucura para muita gente dizer Deus criou todas as coisas. É loucura para muita gente observar pessoas que se mantenham fiéis a um livro escrito há tanto tempo atrás, como a Bíblia. E para muita gente isso soa algo semelhante ao fundamentalismo radical de alguns modelos de crença da atualidade. E toda essa condição, de alguma maneira, coloca o povo de Deus numa situação de vergonha, como era a situação do povo hebreu do primeiro século. Ou seja, dentro desse contexto, as mensagens de ter Deus como redentor, como nosso irmão, saber que ele se fez carne e entender a amplitude da salvação de Deus, também deveria nos animar a padecer as mesmas coisas e a suportar as mesmas coisas que aquele povo suportou no primeiro século. E isso é algo importante para a gente manter em tela, manter em vista a respeito da forma de apresentação de Cristo. Uma outra coisa interessante que o texto de Hebreus, capítulo 2, traz, e que a lição evidenciou para a gente prestar atenção, é o fato de que o texto diz que Cristo é aperfeiçoado por meio do sofrimento. E aqui tem um contraste interessante, porque se ao mesmo tempo Cristo veio e foi tentado em tudo como nós, mas sem pecado, por outro lado, essa expressão, ele foi aperfeiçoado por meio dos sofrimentos, traz algumas coisas importantes para a gente. Uma delas é entender o sentido do sofrimento. Deus não é um sádico que quer que seus filhos sofram. Deus não é alguém que fica observando e rindo que Cristo está sofrendo na cruz. Ao contrário disso, ele até vela a cruz com uma nuvem que a recobre quando a ignomínia atinge o seu limite e Cristo morre. Mas por que o sofrimento é importante? Dado que ele é inevitável. É a partir desse sofrimento
que a tenacidade, a perseverança se desenvolve no caráter do cristão. Mas o que isso tem a ver com Cristo? A gente olha para Deus e a expressão que a gente tem olhando para Deus é que Deus, por ser soberano e por ser absoluto, sabe todas as coisas, pode todas as coisas, conhece todas as coisas, o que é verdadeiro. Porém, existe uma diferença entre você saber, você conhecer e você poder e você passar por todas as coisas. Embora Deus conheça todas as coisas, ele saiba exatamente o que vai acontecer quando alguém escolher o pecado. Uma coisa é saber, a outra coisa é viver nas mesmas condições. Por isso é um mistério. Eu tenho um ser absoluto que decide abdicar desse absoluto no sentido do exercício desse absoluto e se fazer uma criatura, ou seja, se fazer homem, e sofrer as mesmas coisas que um ser humano sofre, ele em si. E se a gente lembrar que quando Cristo retorna ao céu e a divindade assume novamente o controle e a versão absoluta da existência do Cristo, aquilo que o Cristo humano viveu não sai de Deus. E, portanto, literalmente, nós temos um Deus que sabe e viveu o que nós vivemos. Não é um processo retórico, não é um processo de faz de conta, mas é um processo real. E, nesse sentido, esse texto de que o Filho foi aperfeiçoado por meio dos nossos sofrimentos, traz para a divindade uma nova condição. E essa é uma situação de mistério, porque a gente corre o risco de, ao dizer isso, falar que Deus aprendeu algo, o que não é verdadeiro. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso excluir o fato de que Deus, se fazendo homem, Deus viveu algo que, na sua condição absoluta, não seria possível viver. Na condição de Deus, passar pela tentação era inócuo. Mas na condição de humano, passar pela tentação é diferente. Portanto, Deus desce ao nível da criatura, se faz um ser criado, enquanto condição de humanidade, e, nesse sentido, recebe aquilo que a humanidade recebe na sua própria pele. E daí o grande mistério da encarnação. O fato é que esse aperfeiçoamento traz uma condição diferente pela qual Deus nos vê. E, ao mesmo tempo que ele é Deus e pode nos julgar, ele é nosso irmão e pode nos salvar e compadecer-se do que sofremos. Não por pena, mas por empatia. E essa é uma condição diferente da condição original. Ou seja, a salvação persistente no Cristo que morreu, ela vai para além de só um discurso legal, ele nos salvou porque o preço foi pago. Ela vai para um discurso empático, um discurso de convivência com o fenômeno, porque ele viveu o mesmo que sofremos e sabe exatamente aonde cada uma dessas coisas aperta, ou seja, ele tem noção clara de onde o calo nos aperta. E essa é a expressão do sofrimento que aperfeiçoou o Filho. Não porque o Cristo Deus não fosse perfeito, mas porque agora todo o universo sabe que Deus sabe. Uma coisa é Deus dizer, eu sei porque eu sou Deus. A outra coisa é agora eu saber que Deus sabe porque ele viveu o que eu vivo. Perceba que Deus sabia exatamente o que a gente sofria antes de viver a encarnação. O problema é que nós não temos condição de saber disso. A gente continuaria olhando para Deus como alguém distante que diz, eu sei porque sou soberano e sei todas as coisas, sou onisciente, mas isso sempre pairaria com um ponto de interrogação, sabe mesmo? O senhor nunca viveu o que eu vivi, o senhor tem poder para tudo, o senhor vence qualquer coisa, o senhor pode qualquer coisa, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Essa desculpa acabou. Agora a gente olha para um Deus que se fez homem, e portanto quando ele diz, eu sei, não dá para a gente dizer, não, você não sabe. E essa é uma questão importante na convivência com o Redentor.
na convivência com Deus. A gente tem um Deus que de fato sabe, um Deus que de fato viveu, um Deus que de fato entendeu o sofrimento humano e toda a sua dimensão. E é por isso que o último aspecto se torna relevante. Ele não só é redentor, não só é irmão, não só é alguém que se fez carne e entende que sofremos, não é só alguém que nos liga de volta ao céu porque viveu toda essa estrutura, mas não pecou e por isso abriu as portas da redenção. Ele também é o nosso modelo, é o exemplo. Ao vir na condição humana e passar o que passou e viver como viveu, ele agora, de fato, assume uma condição de modelo tangível. Porque Deus não é modelo para nós. Deus é um paradigma, mas não é modelo, porque ele não é humano. Mas Cristo é um modelo. Agora eu tenho uma referência que, além de ser Deus, além de ser meu Criador, é também alguém que viveu o que eu vivi e que eu posso seguir. E essa expressão de modelo é uma expressão interessante, porque essa expressão é transferida para nós. Do mesmo jeito que Cristo é o nosso modelo, nós somos modelos para outros. Paulo usa essa expressão, sede meus imitadores, como eu de Cristo. O que significa que a expressão do modelo da humanidade de Cristo é transferível na humanidade dos seus filhos e dos seus irmãos. Portanto, temos ao mesmo tempo um modelo, uma referência para seguir, mas temos também a obrigação de ser referência, de ser modelo para outros. E essa é uma expressão importante que é resgatada por Paulo e importante para os hebreus. Eles estavam sofrendo? Sim, isso é modelo. Eles estavam sofrendo? Outro sofreu antes deles. E, portanto, lhes serviu de modelo. Do mesmo jeito que eles serviriam de modelo para os outros que ainda não criam. Portanto, a vida deles, no sofrimento que passavam, na condição que enfrentavam, serviria de exemplo para outras pessoas que viessem depois, como servem de exemplo para nós que vivemos no nosso tempo. Olhar para a vida do primeiro século, do segundo e do terceiro, principalmente, Igreja de Éfeso e Igreja de Esmirna, olhar para esses dois períodos é olhar e entender o sentido daquela expressão que aparece em Esmirna, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa expressão que aparece para a igreja de Esmirna e a expressão que aparece para a igreja do primeiro século, recuperem, guardem, reavaliem o que vocês estão fazendo em relação ao primeiro amor, porque se vocês perderem isso, o candeeiro será tirado de vocês, ela aparece como uma expressão forte para quem vive no último tempo da história. Afinal de contas, o centro de atenção de quem vive no último tempo da história é o derramamento do Espírito Santo. E, nesse sentido, resgatar o primeiro amor e ser fiel são dois elementos importantíssimos para que o Espírito se manifeste e para que a missão termine, para que a obra de Deus se conclua. E esse é o sentido de olhar para Jesus como modelo. Esse é o sentido da expressão de Paulo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, ou seja, façam o que eu estou fazendo. Eu imito Cristo, me imitem nisto. E esse é o sentido do exemplo. Não é me imitem nos pecados que eu cometo. Me imitem no Deus que eu estou imitando, ou seja, me imitem na forma como eu imito Cristo. Sejam meus imitadores como eu dele. E essa é uma questão importante de referência para o mundo em que a gente vive. É essa associação, é essa convivência com Cristo que nos torna semelhantes a ele. Ou seja, existe uma questão de comunhão envolvida nessa expressão. Perceber Cristo como modelo é decidir conviver com ele, é decidir viver nele, é decidir viver por ele. E essa é a condição que os hebreus deveriam manter em tela, manter em mente durante o período em que estavam sofrendo. Todos esses elementos, na realidade, são úteis se a gente consegue transportá-los para o nosso tempo e entender a condição em que a gente vive. E, na realidade, essa figura do livro de Hebreus como o livro para os últimos dias, na forma como Paulo expressa as suas referências, para nós é muito importante, porque a gente pode transpor esse texto dos Hebreus para hoje sem nenhum tipo de viés, sem nenhum tipo de cerimônia. Estamos vivendo os últimos dias da história, não há dúvida sobre isso. As profecias descrevem isso de forma clara.
Não há nenhuma dúvida sobre isso. Todas as profecias de tempo presentes na Bíblia já se cumpriram. Já entramos no que a Bíblia descreve como o tempo do fim. Portanto, vivemos os últimos dias. Logo, o texto de Hebreus também para nós é uma referência de não ter medo da exposição, uma referência de não ter vergonha do Evangelho, porque temos um Deus que não se envergonha de nós. Temos um Cristo que se fez homem e se coloca como aquele que confessa o nosso nome diante do Pai e diante do universo. E, principalmente, um Cristo que venceu o nosso acusador. Portanto, a referência interessante desse texto é que a promessa feita sobre a terra, sobre a posse da terra, sobre o descanso de Deus, que é o que vamos ver na próxima lição, ela se cumpre em Cristo, se estabelece em Cristo, dando para nós a certeza de que tudo isso não só é verdade, mas está disponível para todo aquele que crê. Vou terminar com o último texto do Desejado das Nações, que fecha a lição dessa semana. Está lá na lição de sexta-feira, quem quiser acompanhar. É o último parágrafo da lição de sexta-feira. Diz assim: em sua vida e ensinos, Cristo deu um perfeito exemplo do abnegado ministério que tem sua origem em Deus. Ele não vive para si, criando o mundo, mantendo todas as coisas. Ele está constantemente ministrando em benefício de outros. Faz o seu sol nascer sobre maus e sobre bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Esse ideal de ministério Deus confiou a seu Filho. A Jesus foi dado pôr-se como cabeça da humanidade, para que, por seu exemplo, pudesse ensinar o que significa servir. Desejado às Nações, página 649. O que eu espero é que essa percepção do que Cristo é, essa expressão do Cristo homem, essa figura daquele que se fez carne e sangue, que serve como nosso redentor, como nosso resgatador, porque pagou o preço, mas, acima de tudo, essa figura de um Deus que entende o que sofremos e, portanto, pode servir de modelo, seja de alguma forma nossa revitalização de fé e de esperança para o tempo em que vivemos, para que a gente ainda consiga terminar a missão que nos foi confiada e, se possível, ainda poder desfrutar da redenção em nossa geração. É o que eu espero para vocês, é o que eu espero para mim, a partir dessa percepção resgatada por Paulo no texto de Hebreus, capítulo 2. Vamos orar? Querido Pai que está no céu, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades que enfrentamos nesse mundo, temos a certeza de que temos um Deus que conhece cada uma de nossas fraquezas, viveu cada uma de nossas experiências e tem o poder necessário para nos restaurar e nos colocar na condição de filhos outra vez e nos trazer de volta ao seu reino. Dá, Senhor, que possamos, por essa percepção, aumentar e solidificar nossa fé para o cumprimento da missão e que, se possível, ainda possamos vê-lo voltando em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.